Aqui é a professora Marília e eu vou trabalhar com vocês nessa aula. População mundial, fluxos migratórios e problemas urbanos na América Latina. Antes da gente dar continuidade à aula, vamos aos cuidados preventivos contra a Covid-19. Usar máscara, usar álcool em gel, sair de casa se for extremamente necessário, manter o distanciamento social e lavar bem as mãos. Vou trabalhar com vocês nesta aula o percurso 5, Dispersão da população mundial e migrações, e o percurso 6, População mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Lembrando que todo este conteúdo está no livro didático de vocês. Dispersão da população humana pelo planeta. Bom, o chamado homem moderno, o Homo sapiens, e seus ancestrais espalharam-se pelos continentes a partir de aproximadamente 190 mil ou 160 mil anos atrás, iniciando assim a dispersão humana na Terra. Eles se deslocavam no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Ou seja, essa dinâmica da gente se locomover, de sair de um lugar para o outro em busca de melhorias, não é de agora, já vem de muito tempo, desde os nossos ancestrais. Há, sim, certa semelhança com os dias atuais, pois populações ainda se deslocam motivadas por diversas causas, entre elas a busca por melhores condições de vida. Vamos entender agora um pouquinho das migrações internacionais. As migrações internacionais ocorrem quando um indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país, diz-se que é migração interna. Ou seja, migração internacional é quando o indivíduo sai do seu país de origem para outro. E migração interna é quando ele permanece na mesma região, numa mesma localidade do mesmo país. Por exemplo, quem sai aqui do Ceará para São Paulo, ele migrou, mas fez uma migração interna. Aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. Aqueles que chegam a certo país vindos de outros países são chamados de imigrantes. Aqui um mapazinho para ilustrar essa dinâmica da imigração. Vamos adiante. Imigrantes, refugiados e deslocados internos, são nomes distintos. É importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos, ou seja, não querem dizer a mesma coisa. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, criado em 1950, com o objetivo de prestar assistência a eles em todo o mundo, refugiados são pessoas que são obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos. Entendam. Refugiado é quem sai fugido, Quem está fugindo para não sofrer nenhum tipo de agressão, certo? Ou fugindo de catástrofes naturais, nos países que têm grande incidência de catástrofes naturais. Por isso são diferentes dos imigrantes, que deixam seu país por vontade própria. Os refugiados, eles saem fugidos, para se proteger. Os imigrantes, eles saem por conta própria. Já os chamados deslocamentos internos, que migram pelos mesmos objetivos dos refugiados. No entanto, eles permanecem na mesma localidade dentro de um mesmo país. Ou seja, eles saem de uma localidade para a outra, só que permanecendo no mesmo país. E quais são as causas desses movimentos migratórios pelo mundo todo? Bom, a imigração representa para o imigrante grande esforço de adaptação ao novo meio físico, ao natural, ou seja, ele morava no seu país de origem, ele
está saindo para um outro país, então ele vai se deparar com tudo novo, uma nova política, um novo meio social, uma nova cultura, novos hábitos, novos valores, nova língua. Então tudo isso é muito desafiador. Mas os fatores que pesam na decisão de um indivíduo ou uma família inteira sair do seu país de origem para um outro são de duas ordens, né? O de ordem material, que é busca por melhorias de vida, né? Uma melhor condição de vida, ou de ordem social e cultural, que no caso são os conflitos sociais, as guerras civis e religiosas, certo? E políticas. Não devemos confundir refugiados, pois o indivíduo pode decidir migrar sem ser perseguido por descontentamento com o regime político. O que quer dizer? Quando a pessoa decide sair, né, migrar, ela está sendo imigrante. Refugiados é só para aqueles que estão literalmente fugindo, né? Estão abandonando seu país por não terem escolha. Refugiados e deslocados internos no mundo atualmente, né? Como é que está esses números? Bom, de acordo com a Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, no mundo, em 2016, cerca de 65,5 milhões de pessoas encontravam-se na seguinte situação: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países esperando reconhecimento na condição de refugiados. Por que esse reconhecimento? Porque alguns países eles acolhem esses refugiados, né? Tentam acolhê-los, ajudá-los. Por isso que eles ficam esperando esse reconhecimento. Do total de 22,5 milhões de refugiados contabilizados em 2016, sem considerar os refugiados palestinos, calculados em cerca de 5,2 milhões, resultantes de conflitos com israelenses iniciados em 1948 e que continuam até os dias atuais. Cerca de 66% são de apenas 5 países, que são da Síria, iniciado por guerras, né, decorrência de guerras, do Afeganistão, do Iraque, também por conta das guerras e conflitos internos, políticos e sociais e religiosos, e que estão se prolongando, do Sudão, por causa de conflitos internos também, da Somália. A maioria deles, né, são devido aos conflitos internos, sejam eles políticos, religiosos ou sociais, certo? Aqui uma imagem para ilustrar os refugiados, a maneira como eles saem do seu país de origem, né? Vêm em embarcações sem segurança, de forma precária, todos ali amontoados, tentando fugir dos conflitos que os seus países estão passando. Agora a gente vai ver um pouco do percurso 6, né? O crescimento da população mundial. Durante alguns períodos da história da humanidade, como a Idade Média, guerras e epidemias foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico. Desse modo, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado. Já no século XIX, com o aprimoramento das técnicas agrícolas, que contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, reduziu, as questões da fome em muitos países, teve como resultado um ritmo de crescimento populacional um pouco maior. Já no início do século XX, a Terra abrigava em torno de 1,7 bilhão de pessoas ao todo. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, descobertas na área da saúde, como as vacinas e antibióticos, possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade, ou seja, com a descoberta das vacinas, dos antibióticos, muitas pessoas morriam de doenças naquela época. Com essas descobertas se reduziu a taxa de mortalidade. No entanto, nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado
na redução das taxas de natalidade. Entendo. Taxa de mortalidade é quem morre, taxa de natalidade é quem nasce, o que resultou em um aumento significativo do crescimento populacional mundial, fato que ficou conhecido como explosão demográfica. Ou seja, nos países menos desenvolvidos, houve sim a redução das taxas de mortalidade. No entanto, não houve a redução nas taxas de natalidade, ou seja, menos pessoas morreram, mas mais pessoas nasceram, fazendo assim uma explosão demográfica, uma explosão de pessoas distribuídas no mundo. A população mundial não está distribuída de forma regular no globo, no globo terrestre. Vamos entender. Há enormes áreas com vazios demográficos, como no continente africano e na América do Sul. Porém, existem territórios pequenos que abrigam uma significativa quantidade de pessoas, fazendo-as viver em condições de superlotação em determinados locais. Como exemplo, vejamos o caso do Japão, país pequeno em extensão territorial, mas que abriga mais de 120 milhões de pessoas. A China é outro exemplo. É o país que possui a maior população do globo, mas essa população está concentrada em sua maioria na vertente oriental do país. Segundo a World organização que estuda dados demográficos, a população mundial está distribuída pelo planeta desta forma. Vamos observar o gráfico, A África comporta 14,89%, quase 15% da população. A América do Norte, juntamente com a Central, em torno de 13, 14% da população. Juntamente com a América do Sul. A América do Norte e a América do Sul, elas duas juntas comportam quase 14% da população. A Europa, 10,69%. A Oceania, 0,53%. A Ásia, 60,14%. Ou seja, o continente asiático é o que tem, o maior quantitativo populacional do globo. Agora vamos conhecer os 10 países mais populosos do mundo e suas respectivas populações. Esses dados são recentes, são de 2019. Em 10º lugar está o México, com 127.575.529 habitantes. O 9º lugar, a Rússia, com 145.872.260 habitantes. 8º lugar, Bangladesh, com 163.046.173 habitantes. O 7º lugar, a Nigéria, com 200.963.603 habitantes. O Brasil está em 6º lugar, com 211.049.519 habitantes. Paquistão, com 216.565.317 habitantes. 4º lugar, a Indonésia, com 270.625.567 habitantes. Em 3º lugar está os Estados Unidos da América, com 326.766.749 habitantes. Em 2º lugar está a Índia, com 1.366.417.756 habitantes. E em 1º lugar está a China, com 1.433.783.692 habitantes. Vamos entender agora dois termos, O termo populoso, que faz referência à população absoluta de um local, ou seja, a quantidade total de pessoas que ali vivem. No caso, temos como exemplo a China, que é o país mais populoso do planeta, que abriga
433.783.692 habitantes. É muita gente. Já o termo povoado volta-se para a forma como a população absoluta está distribuída pelo território, ou seja, a distribuição de habitantes por quilômetro quadrado, fazendo referência ao que se conhece como população relativa, que é a medida pelo índice da densidade demográfica, a relação proporcional entre o número de pessoas e a área da localidade. O país mais povoado do mundo é Mônaco, com uma densidade demográfica de 26.152 habitantes por quilômetro quadrado, tendo uma população de 38.967 pessoas. Certo? Bom, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado.